Valeu, Fernando, Maria. Olá para você que está em casa. Bora falar de esportes agora aqui no SCC meio-dia, porque é segunda-feira e você sabe, segunda-feira é recheado de informação. E a gente começa falando do Mundial de Clubes, porque final de semana foi decisivo para os brasileiros. Um classificou e o Flamengo enfrentou uma pedreira. A gente sabia que seria difícil, né? É complicado, um adversário muito difícil pela frente, o Flamengo até tentou, mas não deu, né? E com a derrota contra o Palmeiras, o Botafogo demitiu o técnico Renato Paiva e agora o clube busca um novo comandante. O Botafogo que foi bem, que surpreendeu no Mundial de Clubes, mas agora com a demissão, o Botafogo vai ter que procurar um novo técnico no decorrer do Campeonato Brasileiro. Mas então, bora ver como estão os confrontos até agora no Mundial, porque tem o Fluminense hoje que joga também para ver se classifica para as quartas de final. O Paris Saint-Germain, o PSG, venceu o Inter Miami e vai enfrentar o Bayern de Munique, que venceu do Flamengo. Então, Paris e Bayern no confronto das quartas de final. O Fluminense, cadê o Fluminense? O Fluminense está aqui, ó. Joga hoje contra a Inter de Milão. Resultado que vai levar, se vencer, classifica o Fluminense. Mas claro que isso vai depender muito de como vai o Fluminense em campo. O Palmeiras, que venceu o Botafogo, vai enfrentar o Chelsea. Tá bom ou não para você? Como é que fica essa situação, né? Ainda tem Borussia e Monterrey, que jogam hoje, e também Real Madrid e Juventus, que jogam hoje também. Hoje não, jogam no decorrer da semana pelo Mundial de Clubes para a gente já chegar o quanto mais pertinho aqui para ver quem vai na final. Tomara que o Palmeiras passe dessa fase, é difícil, mas a gente vai ficar torcendo, e que o Fluminense vença a Inter, vice-campeã da Champions League. Vamos ver como é que vai ser essa situação, a gente vai ficar acompanhando tudo e traz todos os detalhes aqui para vocês no SCC Esporte. Mas agora, bora falar dos catarinenses, porque teve jogo no final de semana pela Série B. O Avaí, que jogou na sexta-feira contra o Criciúma, levou a melhor no encontro entre catarinenses lá no sul do estado e venceu por 2-1. Já a Chape não se deu muito bem no encontro entre os verdões. Olha só como foi o jogo da Chapecoense. Jogando em casa não deu para o Verdão. Então, bora ver como é que fica a tabela de classificação com os catarinenses na Série B. O Avaí, com a vitória em cima do Criciúma, tá aqui, ó, no lugar que todo mundo quer estar, no lugar mais desejado. O G4 é o quarto, o último da zona de classificação, com 23 pontos. E o Avaí vai ter que torcer contra o Cuiabá, que joga hoje contra o Botafogo de São Paulo. Cuiabá tem 21 pontos, se vencer, ultrapassa o Avaí. Por isso que a torcida aqui é para o Cuiabá perder, para o Avaí continuar no G4. Importante aí essa vitória do técnico Jair Ventura. A Chapecoense está aqui, a 10ª colocada com 19 pontos, e o Criciúma tá aqui, ó, nessa que é a zona incômoda que a gente fala, né? Pertinho do Z4, é o 15º colocado com 16 pontos, 2 pontos apenas do primeiro dentro da zona de rebaixamento, que é o Amazonas, com 14 pontos. Por isso a importância aí do Criciúma ir mais longe nessa competição, sair desse lado, né? A gente gosta de falar desse lado aqui da tabela de classificação, principalmente aqui no G4, que foi onde o Avaí conseguiu entrar depois dessa vitória contra o Criciúma. E é assim que está a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro com os nossos catarinenses. E pela Série C, como é que está a Série C? O Figueirense entrou em campo neste domingo. E para o torcedor alvinegro, passam-se os anos, os jogadores, os técnicos, mas o roteiro no final, é sempre o mesmo, o torcedor já sabe. Isso o Figueirense. Já o Brusque entra em campo hoje no fechamento da 10ª rodada da Série B. O Brusque joga fora de casa contra o Floresta às 16h no Domingão, no estádio Domingão. Esse é o confronto, Floresta e Brusque. Amanhã a gente passa a tabela de classificação da Série C depois desse jogo do Brusque. Tomara que o Brusque se saia bem fora de casa.
assim os confrontos que foram neste final de semana. É muito futebol, né? Final de semana, a volta, né, da Série C, que estava parada, e o Figueirense, que infelizmente não conseguiu um bom resultado dentro de casa. Isso pelo futebol. E na quarta divisão do futebol nacional, apenas o Marcílio Dias entrou em campo. Olha só, o Marinheiro ficou no empate por 1-1 fora de casa contra o Azures. E nesta segunda-feira, então, tem a saideira da 10ª rodada da Série D, no confronto de vice-líder e líder do grupo A8. O Barra vai receber o Jeque às 7 horas da noite na Arena Barra, isso pela Série D do Campeonato Brasileiro. Mas agora, vamos falar do que a gente vem falando durante toda a semana, ainda mais quando acontece aqui no Brasil. Foi quase, viu, gente? Foi quase. Mas os brasileiros não conseguiram o lugar mais alto do pódio na etapa de Saquarema da WSL. Mesmo não vencendo, os brazucas fizeram bonito. Quase, foi quase, ó. Foi por isso aqui, ainda mais, né, disputando em casa, em Saquarema. Há muito tempo que um estrangeiro não vencia etapa da WSL aqui no Brasil. Mas vale, né, todo o esforço e toda a representatividade que os brasileiros estão tendo na WSL. Claro que a gente vai ficar na torcida por aqui. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais informações. Agora, Maria Esther e Fernando Machado seguem na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Até amanhã!